Olá, eu sou Ana de Medeiros Arndt, sou professora de Biologia, coordenadora do blog Ciências da Unicamp e eu estou aqui hoje para falar nesse módulo extra qual saúde nós falamos quando falamos de divulgação científica. Então, na aula de hoje, nós vamos falar a partir de duas modalidades de conceito. Uma vinculado ao status da saúde, então, a partir da dualidade dos termos, que é a saúde como ausência de doença e a saúde como bem-estar físico, mental e social. A segunda modalidade de conceito de saúde que nós vamos trabalhar é a partir da ideia da saúde individual, coletiva e pública, e a partir desses dois modos de pensar a saúde, nós vamos trabalhar com exemplos práticos para pensar a divulgação científica e a comunicação científica no campo da saúde. Bom, então vamos começar com os conceitos ausência de doença e bem-estar físico, mental e social. Para começar, a ausência de doença, ela é caracterizada a partir a saúde de um organismo consiste no desempenho da função natural de cada parte do Christopher Bors, em 1975. Mas o que este autor vai trabalhar é essa idealização, essa organização teórica que começa nos séculos 18 e 19, com a emergência da fisiologia e da biologia como parte do campo da saúde. Qual é a grande modificação que nós teremos aqui? Então, a ideia do Christopher Bors era de organizar esse campo teórico que trazia um conjunto de registros minuciosos de sintomas do corpo. Então, o que nós vamos ter inaugurado neste momento histórico, que é da modernidade, né, o estabelecimento da modernidade no campo científico, é essa ideia dos registros minuciosos a partir de evidências que o corpo nos dá. E as doenças, elas vão se estabelecer a partir da lógica do conjunto de sintomas. Então, os registros que nós falamos são, por exemplo, sei lá, febre alta, erupções na pele, registros que são visuais e passíveis de serem descritos, vão constituir isso que a gente chama de doença, tá? E a saúde vai ser conceituada, então, a partir dessa ausência de sintomas passíveis de serem vistos e descritos. O que a gente vai ter também junto dessa lógica? A fragmentação do corpo em pequenos sistemas ou órgãos que podem ser vistos e analisados isoladamente, né? Então, nós vamos ter o que a gente chama de segmentação de áreas da patologia e, junto com isso, o registro separado, e esses órgãos, esses sistemas não necessariamente afetam um ao outro. Então, essa noção é advinda da modernidade a partir da emergência da clínica, ou seja, de análises pontuais e individuais dos sujeitos e do conjunto de análise desses registros. Então, a gente vai ter o conceito de saúde como algo negativo e que só existe na ausência de quaisquer sinais do corpo, né, que não está funcionando. Essa ideia vai ser questionada não só pelo conceito negativo de saúde, mas pela ideia do Christopher Bors, depois em 75, de que existe uma função natural dos órgãos e dos sistemas, que é funcionar bem. Então, a doença também passa a ser vista como algo que não é da funcionalidade biológica do corpo. Por outro lado, o bem-estar físico, social e mental, ele vai ser conceituado, paradoxalmente, antes do que o Christopher Bors postula, porém é um conceito considerado mais atual, né? Porque o Christopher Bors ele vai conceituar isso a partir de uma história já de compreensão da saúde como ausência de doença. Então, essa noção de bem-estar físico, mental e social é postulada pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, em 1948. E ela vai conceituar a saúde como completo estado de bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a ausência de doenças. Então, isso consta no postulado, né, do conceito de saúde considerado pela OMS. E esse conceito, ele tenta, então, superar essa ideia negativa da saúde, que é a ausência de algo, e tenta postular, então, um conceito que é positivo. Qual é o grande questionamento que existe acerca desse conceito? É o quão inatingível é estar saudável. Porque se é completo bem-estar físico, mental e social, não existe uma condição ou uma só pessoa que atinja esse status de completo bem-estar.
Então, existe uma lógica de patologização social crescente em função da noção desse termo. Mas a vantagem dele é a ideia de inserir o social e, portanto, a saúde não é mais algo individual, visto como das pessoas isoladamente, mas como uma necessidade de olhar outros fatores, né? Então, a gente vai ter essa lógica também estatal, né, e social dentro da compreensão de saúde. E, por fim, a ideia de bem-estar que traz uma subjetividade. Qual é a vantagem disso? Né, ao passo que a saúde, como ausência de doença, ela só é passível de ser analisada a partir da mensuração de sintomas, quando a gente insere as questões de saúde mental, a subjetividade da noção de bem-estar, ela é também relevante dentro desse campo, porque insere fatores que não necessariamente são mensuráveis. Essa é uma questão. A outra é porque a gente insere fatores que não necessariamente são doenças, mas afetam a saúde. Por exemplo, a fome. A fome é um estado que afeta o nosso bem-estar, mas ela não necessariamente... A fome não é uma doença. Ela é um acontecimento social que acomete indivíduos. Então, mas isso causa danos à saúde, embora não seja uma doença. A fome em si não é uma doença, embora ela adoeça o corpo. Bom, e a outra questão é também entrar dentro da oposição do normal e do patológico, ao passo que, quando tu trabalha em termos sociais, tu insere um estado de normalidade a partir da estatística e a dualidade do normal passa a ser visto como patológico. E esse também é um dos campos de estudo, de aprofundamento, que traz a ideia da medicalização e da patologização da sociedade. Tá? Por outro lado, a obrigação, no momento em que a gente traz a ideia do social, dessa dinâmica do social, a gente inclui o governo como responsável, corresponsável pela saúde da sua população, não individualizando, né, as relações. E aí a gente vai para o segundo conjunto de conceitos a partir da ideia da saúde, né? Então, saúde individual, pública e coletiva. Bom, quando a gente trabalha a partir da ideia da ausência de doenças, a gente está falando de uma saúde que é individualizante, é o indivíduo que adoece a partir das manifestações do corpo, dessa ideia, por exemplo, que o Bosch trazia das funções naturais não sendo cumpridas. Então, isso é individualizado a partir desse sujeito. Quando a gente trabalha com saúde num âmbito amplo e insere questões sociais, nós precisamos analisar outros fatores que também compreendem os aspectos de saúde. Nesse caso, eu vou usar o exemplo da Covid, que vai trazer algumas questões e nos mostra muito bem de que maneira isso afeta coletivamente, publicamente, não só no âmbito do indivíduo. Então, a gente pode pensar como é que uma doença respiratória, né, então é um vírus que entra no nosso corpo, nos infecta, por que ao infectar diferentes pessoas, de uma mesma população, ou seja, de um mesmo território, como que ela causa sintomas diferentes e agravamentos diferentes. Então, claro que existem fatores biológicos específicos do nosso sistema imune, que é capaz ou não de responder a essa doença, mas nós também temos fatores sociais que são fundamentais de serem analisados. Por exemplo, acesso à informação, que nos faz proteger mais ou menos, a nossa condição de sanitária, né? Então, se temos água potável em casa, se temos condições de nos cuidar e amenizar os efeitos, os sintomas dessa doença. Então, existem vários fatores que vão entrar nessa conta e vão causar pesos diferentes em relação ao adoecimento das pessoas individualmente. Um dos exemplos clássicos que nós temos no Brasil, por exemplo, foi que a doença foi trazida ao país por pessoas que estavam viajando de férias em outros países, em especial países europeus, mas quem primeiro começou a morrer e a população que mais faleceu, em termos estatísticos, se vinculou exatamente a classes sociais menos favorecidas economicamente e que não estavam em outros países viajando. Isso demonstra que as pessoas têm acessos diferentes às condições de saúde e de manutenção da sua saúde.
tanto em termos, como eu falei, de água potável, de higienização, quanto a de medicamentos e de orientação de como se cuidar também, tá? E toda essa condição, toda essa análise, ela se faz a partir de dados técnicos, estatísticas e o que a gente chama de determinantes sociais da saúde, que nós vamos dar uma olhadinha. Então, em termos coletivos, né, se a gente for olhar o que é saúde coletiva, é um campo de produção de conhecimentos voltados para a compreensão da saúde e a explicação de seus determinantes sociais, bem como o âmbito de práticas direcionadas prioritariamente para a promoção de saúde, além de voltadas para a prevenção e cuidado a agravos de doenças, tomando por objeto não apenas os indivíduos, mas sobretudo grupos sociais e, portanto, a coletividade. A saúde coletiva, portanto, ela é um campo de conhecimento que se estabelece ao longo do século XX dentro do nosso país de maneira muito específica, tomando por objeto não apenas os indivíduos, mas sobretudo os grupos sociais, portanto a coletividade. A saúde coletiva, portanto, é um campo de conhecimento que tenta compreender o que faz com que uma população adoeça mais ou menos, tenha hábitos mais saudáveis e como que essa informação circula, quais são os elementos que tornam uma população mais saudável. A saúde pública, por outro lado, tem como conceito a arte e a ciência de prevenir a doença e a incapacidade, prolongar a vida e promover a saúde física e mental mediante esforços organizados da comunidade. A saúde pública, portanto, ela vai se utilizar de dados técnicos, de dados da saúde coletiva e desse conjunto de registros minuciosos a partir advindos da clínica para intervir nessa estatística, ou seja, modificar os dados da população. A saúde pública tem como intencionalidade a intervenção direta naqueles pontos em que causam adoecimento para saná-los, modificar definitivamente os dados populacionais. Ainda em relação à saúde especial coletiva, nós temos esses três elementos, que são sociais, ambientais e econômicos. Esses determinantes, eles são categorizados, conceituados como aqueles elementos que estão externos ao indivíduo, mas afetam a sociedade do indivíduo e de uma comunidade. Nós vamos começar pelos determinantes ambientais, então a gente vai trazer aqui como exemplos poluição da água e do ar, biodiversidade, mudanças climáticas, depressão do ozônio, condições de habitação, qualidade de transporte, segurança alimentar, gestão de resíduos, política energética e ambiente urbano. Todos esses elementos, eles afetam a saúde dos indivíduos, mas não é um problema de cada indivíduo e causado por cada indivíduo. São questões mais amplas do que ele. Um dos exemplos que a gente pode falar dos determinantes ambientais é o El Niño que nós estamos passando agora em 2023. O El Niño, ele teve como um dos grandes efeitos as ondas de calor que causaram, em grande parte do nosso país, mal-estar por causa das temperaturas. São fatores de adoecimento para alguns indivíduos, para outros não, mas o mal-estar em relação ao calor é presente em grande parte da população brasileira, em especial pelo modo como é a nossa construção dos ambientes urbanos, por exemplo, com pouca arborização, poucos espaços, com águas, com rios. Então, tudo isso agrava a onda de calor e agrava a nossa situação de mal-estar individual. Outro determinante que nós vamos trabalhar são os determinantes econômicos, que diz respeito ao desempenho econômico do país e o rendimento. Os determinantes econômicos, eles delimitam a condição que nós temos de nos manter saudáveis por exemplo, falta de condição de ter acesso à água, a alimentos de boa qualidade, a remédios, a espaços de saúde, de esporte e etc e tal. Por quê? Porque nós não temos condições financeiras para tanto. Isso é uma questão também social do desenvolvimento do país. Por último, os determinantes sociais, a cultura, estilo de vida, gênero, etnia, grau de inclusão social, idade, comportamentos relacionados à saúde, condições de vida e condições de trabalho e educação. Então, os determinantes sociais também são muito amplos e estão fora da alçada individual. A população negra, por exemplo, ela vai ter menos acesso à saúde do que a população branca.
não só por acesso ao Sistema Único de Saúde, que é diferenciado por determinadas regiões, mas também, por exemplo, a saneamento básico. Então, o saneamento básico está ligado a regiões específicas que estão em falta historicamente no nosso país. E isso condiciona a condição que as pessoas têm de se manter saudáveis. Por fim, tudo isso leva a um último conceito antes de nós entrarmos nos exemplos práticos, que são as biopolíticas. As biopolíticas são aquelas políticas vinculadas à manutenção da vida. A biopolítica é um conceito elaborado pensando na ideia da emergência do que a gente chama de população como conceito lá no século XIX, a partir da estatística. Então, a população não é algo dado, é uma construção teórica do campo estatístico e de áreas como ecologia e saúde, que vão trabalhar com a ideia de que existe uma unidade de pessoas ou de indivíduos dentro de um determinado território. E isso delimita o modo de compreensão disso que a gente chama de população. Nós não conseguimos analisar individualmente o que vai acontecer com cada pessoa, por exemplo, de um determinado lugar, mas no conjunto dessas pessoas existe um comportamento que a gente consegue fazer uma análise em termos estatísticos. Então, a estatística é essa ferramenta que possibilita viabilizar ou construir os dados de fenômenos sociais e naturais em um território com estes indivíduos. Tá? E, por fim, então, gerar conhecimento sobre essa população a partir desses registros que são sistematizados e possibilitam, por fim, intervenções específicas. A ideia das biopolíticas é estruturar essas análises e calcular, mensurar, viabilizar estrategicamente como modificar, como interferir nessa população. E por que esse debate que nós estamos falando aqui ele é importante dentro de um curso de divulgação científica, em especial para profissionais da saúde? Quer dizer, se a gente está falando com profissionais de saúde, por que eu estou falando de saúde, que teoricamente são conceitos que profissionais desse campo já deveriam ter, né? Então, uma das questões que é importante a gente se dar conta é que quando a gente vai falar de saúde, a ideia principal é qual saúde eu vou falar. Eu trouxe aqui vários elementos para a gente pensar que a saúde é um conceito complexo, mediado por vários fatores e vinculados a diferentes escolas teóricas. Então, quando eu falo divulgação científica em saúde, uma das primeiras perguntas para nós podermos pensar é qual saúde eu estou falando. Nenhum desses conceitos está errado, mas todos eles apresentam pequenas questões que precisam ser pensadas na hora de estruturarmos um projeto teórico. Então, o nosso conceito de saúde, ele modifica a nossa relação com os conceitos que nós vamos trabalhar e a nossa relação com o público, a partir da ideia de que nós vamos compartilhar conhecimento do nosso campo de atuação. Então, qual saúde nós vamos falar modifica completamente a estrutura dessa relação de comunicação. Sintetizando aqui, a saúde pública tem como funções essenciais de ação, tanto do Estado quanto da sociedade civil, destinada a proteger e melhorar as pessoas. A saúde coletiva é um campo de conhecimentos que busca compreender esses determinantes sociais, ambientais e econômicos que agem sobre uma população. Então, em termos teóricos, essas delimitações, elas norteiam o nosso modo de falar com as pessoas. Se eu compreendo que a saúde é ausência de doença, eu posso trabalhar a partir de como analisar sintomas, como perceber sintomas, como trabalhar esses processos do adoecimento dentro de um aspecto individual. Mas também é importante ter noção ao longo da nossa comunicação de não causar efeitos, por exemplo, de culpabilização dos indivíduos. Então, a ideia do autocuidado ela é relevante, mas ao trabalhar determinadas noções de saúde, tendo ela como pressuposto, nós também podemos causar efeitos de culpabilização de coisas que não estão na alçada delas, porque envolve determinantes sociais, ambientais e econômicos. Então, esses conceitos eles norteiam nossos planejamentos e eles fazem parte da nossa conduta desde o princípio do projeto. E aí, então, trabalhada a teoria, nós vamos trazer agora alguns exemplos para entender de que maneira a gente pode ter uma atuação prática. Bom, então eu trouxe aqui um exemplo prático
que é um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Nesse caso aqui, sobre mortalidade infantil no Brasil. Então, esse boletim ele fala sobre mudança numa portaria que torna compulsória a comunicação de óbitos a partir da primeira infância, o primeiro ano de vida das crianças, tá? E ao tornar obrigatório, também no boletim indica o motivo pelo qual isso acontece. Então, a notificação ela é obrigatória, seja no sistema público, né? Seja uma criança atendida pelo SUS ou em clínicas particulares, hospitais particulares, porque isso são dados populacionais que nos indicam quais são as causas de morte infantil. Para quê? Exatamente para a gente poder agir em causas no que a gente chama de mortes evitáveis. E aqui algumas estratégias, né? Então, o que a gente pode fazer a partir disso? Que tipo de comunicação nós podemos fazer? Por exemplo, conceitos básicos do que é vigilância em saúde e como isso funciona no Brasil. Esse boletim epidemiológico é da Secretaria de Vigilância em Saúde. E muitas pessoas não sabem o que é vigilância em saúde, elas não têm ideia de como funciona a vigilância. Então, isso é um sistema de vigilância. As notificações compulsórias, elas fazem parte de um levantamento de dados para interferência e modificação dessa população num sentido de evitar mortes. Então, explicar o que é a vigilância sanitária, como ela funciona, como ela analisa e como isso vira uma política pública, faz parte de um conhecimento científico, de um conhecimento em saúde, que possibilita para a população pensar melhor sobre o seu sistema de saúde, em especial no Brasil, que tem um sistema de saúde dos mais complexos em termos de levantamento de dados e organização do mundo de oferta de serviços, né, para a população. Tá? Então, como que a vigilância gera dados fundamentais para a política de segurança e saúde? Qual o conceito de mortalidade infantil e quais as principais causas? Então, isso também são dados científicos. A mortalidade infantil como causas relacionadas à saúde também atuam dentro do campo da ciência. Como divulgadores científicos, nós podemos esmiuçar esses conceitos para uma população, para o nosso público-alvo. Aqui o que eu estou querendo dizer, entre outras coisas, é que a divulgação científica não trabalha apenas com os dados dos últimos artigos, as últimas notas técnicas, as últimas informações dentro de um campo. Também faz parte da comunicação científica em saúde, dentro desse escopo de trabalhar com o público-alvo não especialista, trabalhar com esses conceitos que são fundamentais para entender a construção de conhecimento dentro de um determinado campo. Outro exemplo que eu vou trazer aqui é a regra para o ácido fólico em farinhas, que foi atualizada no nosso país. Então, a inserção do ácido fólico em farinhas é uma política pública que modificou a saúde de gestantes e recém-nascidos, né? Então, a gestação, durante a gestação, a mãe, né, a pessoa que está gestando, ela precisa de ácido fólico. E essa falta do ácido fólico causava má formação nos fetos. Então, a mera inserção do ácido fólico na dieta dessas mães, dessas gestantes, possibilita a diminuição das más formações. Qual é a solução de política pública brasileira? Inserir ácido fólico em um dos alimentos mais consumidos por qualquer brasileiro, que é o trigo, a farinha de trigo. Tá? Então, essa é uma medida de saúde pública que também beneficia a todos de uma maneira simples, rápida e muito barata. Então, nesse caso, como a gente pode trabalhar com esse tipo de dado dentro da divulgação científica? Como podemos trabalhar, de novo, conceitos básicos do que é vigilância e como isso funciona no Brasil? Como é que são tomadas decisões de política pública pautadas na ciência? Isso aqui é conhecimento de ciência básica. Compreender a má formação de fetos é ciência básica brasileira. Isso aqui também é trabalhado a partir da noção de aplicação de pressupostos da ciência para resolver um problema de saúde pública. Por último, a ideia da importância do ácido fólico para o desenvolvimento da gravidez e da formação de embriões e fetos. Percebam que dentro dessa lógica, dentro desse item, a gente pode falar desde bioquímica, fisiologia, desenvolvimento humano, saúde da gestante, formação do embrião. Todos esses elementos fazem parte de uma comunicação que é de saúde também. E são conhecimentos científicos. Então, a divulgação científica, ela pode trabalhar com conceitos básicos
que não necessariamente estão ligados, de novo, ao último resultado, ao último dado que foi publicado. Existe um conjunto de elementos e que fazem parte, tem como pauta, como pressuposto, essas noções de ausência de doença, de bem-estar, de saúde individual, coletiva ou populacional ou pública, tá? Por último, aqui eu vou usar um exemplo prático de comunicação do blog Ciência da Unicamp dentro do blog de Covid-19. Então, durante a pandemia, em especial sobre o uso de máscaras, nós usamos 2 tipos de comunicação. Primeiro, como funcionam máscaras e como doenças de transmissão aérea, como a Covid, se espalham. Percebam que aqui nós estamos fazendo uma comunicação que é também de ciência básica, quer dizer, como é que funciona os aerossóis, como é que funciona isso a partir do espirro, da tosse, e como isso se comporta no ar. A outra é como a máscara em si funciona, quais são os elementos químico-físicos de uma máscara PFF2 que impedem a entrada do vírus, né, para o nosso corpo ou do nosso corpo para o ambiente externo. Então, essa comunicação, ela diz respeito a um tipo de conhecimento que é das estruturas das máscaras, do funcionamento da doença. Isso aqui diz respeito a uma questão que é individual. Como que o vírus sai do meu corpo e vai para o ambiente, ou como eu posso evitar que isso aconteça a partir da noção de que existem máscaras que fazem isso. Aqui a gente está falando de uma saúde que é pública e coletiva. Então, a Covid e a sociedade, eu estou falando de um ambiente que pode conter o vírus e como isso pode ser evitado. Neste primeiro texto, que são os equipamentos de proteção individuais, também a gente está falando de máscara, porém, a partir da ideia dos retornos aos ambientes de trabalho. Então, como os ambientes de trabalho deveriam estar preparados para receber os seus trabalhadores que antes estavam em home office. Então, aqui a gente está falando de um conceito de saúde que trabalha mais com a ideia da saúde coletiva e da saúde pública. E quais máscaras deveríamos usar em ambientes fechados? Percebam que são 2 textos que conversam, dialogam. Um são as responsabilidades das empresas e a outra, o modo como os trabalhadores devem se portar dentro de ambientes socialmente também ocupados por outras pessoas, né? Então, quais máscaras nós deveríamos usar nestes espaços de trabalho? Então, são modos que trabalham pequenos conceitos que foram trazidos ao longo desse módulo e que a gente pode trabalhar dentro dessa lógica de se é um cuidado individual, se é um cuidado social e quais determinantes funcionam ali para nós analisarmos e tomarmos decisões individualmente, publicamente, né, como saúde pública, coletiva e normas das nossas empresas e tudo mais. Para os próximos exemplos, eu vou chamar aqui o Isaac para falar com vocês também sobre vigilância e saúde pública e análise de dados. Olá, pessoal. Eu sou Isaac Schwartzhaupt, doutorando em epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública da USP. Trabalho com análise de dados epidemiológicos e hoje eu vou trazer alguns exemplos práticos de vigilância em saúde para demonstrar o que a professora Ana mostrou aqui nessa aula. Então, aqui a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos práticos de como a vigilância epidemiológica pode passar para a gente esse contexto de saúde. Aqui a gente tem os dados do Instituto Todos pela Saúde, que mostra a taxa de positividade para testes de vírus respiratórios. Primeiro, o que é a positividade, só para a gente entender? Quando a gente tem um número determinado de testes por dia, por exemplo, hoje foram feitos 100 testes por dia. Se 30 desses 100 derem positivo, a gente vai ter uma taxa de positividade de 30%. Então, a gente pode fazer essa taxa todos os dias e mostrar isso num gráfico. Então, deem uma olhada nesse indicador, ele é muito oportuno. Essas linhas mostram a positividade por vários vírus. Essa linha aqui, por exemplo, é o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Essa linha verde. Essa linha vermelha é o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa bronquiolite em crianças e idosos, principalmente. Quando a gente enxerga isso, e inclusive eu trouxe esse exemplo do aplicativo de meteorologia, porque esse contexto de saúde traz muito dessa informação para a gente. Quando a gente vai sair, por exemplo, a gente olha o aplicativo de meteorologia para ver a probabilidade de chuva, para ver a temperatura, para saber, será que eu levo um casaco? Será que eu levo um guarda-chuva?
né, uma capa de chuva, vai chover, não vai chover, justamente para ajudar a gente a tomar melhores decisões. E o que o dado de vigilância epidemiológica é? Nada mais do que um dado para tomar melhores decisões. Então imagina, se a gente vai num local ou num determinado município e a gente dá uma olhada nessa taxa de positividade e a gente percebe, por exemplo, aqui são as semanas epidemiológicas do final de 2023, agosto, setembro, outubro e novembro de 2023. A gente percebe uma onda, uma clara onda de Covid-19, de detecção do vírus SARS-CoV-2 nos testes. Isso é importante lembrar que este dado aqui do Instituto Todos pela Saúde é dos laboratórios privados, não é dado de laboratórios públicos. Dito isso, quando a gente vê essa onda, a gente pensa, nossa, eu vou num local mal ventilado, eu vou num local com aglomeração e está acontecendo isso, eu devo aumentar o cuidado, eu vou levar o meu guarda-chuva, eu vou levar o meu casaco, eu vou botar a minha máscara PFF2, conforme a Ana falou nos conceitos de saúde, são todos esses determinantes. E aí entra, eu tenho dinheiro para ir comer num restaurante fora, eu consigo ir num local, comer fora num local aberto, isso é um determinante de saúde. A gente consegue perceber, através de um dado desses, a tomada de decisão que eu devo ter. E aí, esse dado serve para vários tipos de tomadores de decisão. Tem os tomadores de decisão individuais, por exemplo, durante a fase emergencial da pandemia de Covid-19. Levo meu filho para a escola, o que eu faço? Tenho condições de fazer trabalho remoto, de casa? Isso é uma decisão individual que a pessoa, às vezes não tão individual, mas é uma decisão mais da pessoa, ou mesmo um governador, um prefeito, que vai tomar uma decisão ampla, ele pode usar, deve usar esses dados. Ele pode usar, na verdade, ele deve usar esses dados, principalmente porque, nesse caso aqui, esse indicador ele é muito oportuno. O que é oportuno? Eu quis deixar essa palavra justamente porque não adianta nada a gente saber que uma onda aconteceu há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás. Eu não posso tomar uma decisão em relação ao meu passado. Eu tenho que entender o que está acontecendo. E muitas vezes a demora na digitação de fichas, a demora, que é uma demora muitas vezes que a gente não tem como melhorar, pelo menos não a curto prazo, acaba atrapalhando. E esse dado de positividade, ele é rápido. Então a gente consegue ver semana a semana o que está acontecendo com os vírus respiratórios. Aqui a gente está vendo, por exemplo, um aumento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas seguidas de aumento na positividade do vírus sincicial respiratório. Isso já é o suficiente para uma tomada de decisão. E isso está aqui no indicador de vigilância epidemiológica para vocês verem o quanto ele é importante na comunicação em saúde. Outro dado do Instituto Todos pela Saúde que eu acho muito bom é esse dado de positividade em forma de mapa de calor. Porque olha só toda a informação que a gente consegue ver num gráfico. Aqui a gente tem o tempo transcorrendo, as semanas epidemiológicas. Aqui a gente tem as faixas etárias de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 19 anos. E aqui essas cores demonstram o quanto essa positividade está elevada no período. Então a gente consegue ver claramente, ó, aqui teve uma onda, aqui teve outra onda, aqui teve outra onda, aqui teve outra, aqui teve outra, e a gente consegue ver em quais faixas etárias essa onda atingiu. A gente consegue ver que essa onda não teve uma duração tão grande quanto essa, mas ela atingiu todo o espectro da faixa etária. Ela atingiu tudo. Então isso aqui para recomendação de vacinação, por exemplo, é uma coisa muito importante. Esse dado aqui é de Covid-19. E Covid-19 é uma doença que é causada por um vírus muito transmissível. Então a gente não tem uma informação robusta da sazonalidade desse vírus. O que é a sazonalidade? É aquela época do ano que sempre acontece. Isso a gente tinha muito com gripe, com influenza, né? E a gente perdeu essa sazonalidade, basta ver. Esse gráfico começa em janeiro de 2022 e vai até final de novembro de 2023. Antigamente a gente tinha uma onda de síndrome respiratória aguda grave por ano, ali no inverno, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 ondas só nesse gráfico desse período de 2 anos aqui. Quando a gente vê essas diferenças, esse indicador epidemiológico é muito, muito, muito importante para a comunicação em saúde. Inclusive aqui eu dei um zoom para ficar mais fácil ainda para vocês verem a onda, quando ela começa, quando ela termina. Então, esses determinantes sociais, determinantes econômicos e ambientais são levados por indicadores epidemiológicos. Com esses indicadores, a gente consegue, então, tomar decisões que influenciam todo esse âmbito de saúde coletiva, saúde individual e saúde pública.
Então foi isso hoje, pessoal, essa aula aqui que a professora Ana começou, e eu terminei com os exemplos. A gente pôde ver então esses determinantes sociais, ambientais e econômicos, o conceito de saúde individual, pública e coletiva, e também essa dualidade entre o bem-estar e o conceito de ausência de doença. Muito obrigado e até mais.